Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nono episódio do nosso podcast Felicidade.inc. Hoje eu tô aqui diretamente de São Paulo porque eu vim conversar com ele, Luiz Paulo, que igual a mim é hipnoterapeuta, mas também é psicanalista, e a gente já conversou muito sobre um tema que eu não fazia ideia, Luiz, que existia, que era análise transacional. E quando eu comecei a mergulhar nisso, o meu TDAH me fez colocar um hiperfoco absurdo em cima disso. Eu tô maravilhado, porque é um mainframe, né? É um framework muito fácil de compreender, até para leigos que começam a ter essa visão sobre isso. Fica muito mais fácil a comunicação entre pessoas, entre casais, entre pais e filhos. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer enorme ter você aqui, meu irmão. Eu que agradeço, meu querido, pelo convite. Foi uma surpresa muito bem-vinda. Em cima da hora, né, Muito velho? grato demais. Muito Cara, feliz de estar aqui. conta aí um pouquinho como foi a tua jornada. Eu gosto de conversar, eu gosto de começar, né, a conversa entendendo um pouquinho sobre o que é pra você felicidade e como a gente consegue alcançar ela no decorrer da vida, se é fácil, se é difícil, quais são os desafios. Conta aí pra mim. O microfone tá aberto, fica à vontade. Cara, felicidade. Felicidade eu conecto muito com o conceito de contentamento. Você estar satisfeito com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com aquilo que você pode vir a ser, mas sem que isso te acomode. Isto é, quando você ambiciona algo, aquilo não tira o prazer do hoje. Isto é, eu sou eu sou grato, estou satisfeito com o que sou hoje, com o que tenho hoje, com a vida que levo hoje, sem que isso me acomode. Então você não perde o prazer do hoje porque você de repente não chegou ao seu máximo potencial, aonde você gostaria de chegar. Isso traz um estado de paz. E de Então, gratidão, né? de gratidão. Não existe felicidade sem paz e sem gratidão. Então, quando você consegue agradecer e ter paz com o teu hoje, você pode se considerar uma pessoa feliz. Essa é a forma como, talvez não seja tão convencional, mas é a forma como eu aplico na minha própria vida, né? Genial. Porém, existem pessoas que passam a vida todinha com dificuldades de tanto de relacionamento quanto de interação social. Tem pessoas que, na maioria das vezes, não olha para dentro de si, busca sempre a falha no outro, eu não sou feliz por conta disso, por conta daquilo. Isso gera também uma dissonância cognitiva, porque nunca a culpa é dele, mas chega dado momento da vida que quando ele olha para os relacionamentos, caramba, velho, eu tô repetindo o mesmo padrão de comportamento. Quando você olha pra dentro de si, você não consegue ter orgulho, você não consegue ter paz, essa paz que a gente conversou. Aí chega na metade da idade da vida e o cara tem uma crise, ou a mulher tem uma crise. Aí vem a depressão. Aí vem a depressão. Por Aí quê? vem. Olha pra trás e, tipo, eu poderia ter feito isso e não fiz, e será o que é que vai ser da minha vida? E olha pro futuro e não consegue ter nada palpável, nenhuma visualização do que pode acontecer no momento futuro. Aí vem o breakdown, né? Vem a crise. E aí? E aí que eu conversei ontem com um engenheiro. Aham. O bom de você ser terapeuta é que você dialoga com pessoas que pensam das mais diversas formas. Desde aquela pessoa que é mais cética, crítica, até aquela que é mais esotérica, crente, sabe? Aquela coisa. E eu tava conversando atendendo, na verdade, essa pessoa que é um engenheiro, e eu disse para ele o seguinte: todo problema, quando nós vemos, ele foi construído. Nenhum problema do ponto de vista das suas emoções, da tua mente, surgiu do nada, como num passe de mágica. Mágica, né? Porque eu tô falando de mágica. Não é assim. O problema, ele tem uma estrutura. Então, se você compreende como é essa estrutura, você pode fazer, e aí, porque eu me lembrei dele, uma engenharia reversa. Você consegue desconstruir esse problema e entender o porquê que ele tá ali. Por exemplo, você me falou agora sobre a pessoa que ela põe como se ela colocasse
a razão do sofrimento, ou do mal-estar, ou do descontentamento dela, da insatisfação dela no outro, no mundo, Ah, no ambiente, sempre tem alguma coisa assim. Se a gente entender, e aí já, talvez já entrando num conceito que é muito importante dentro da terapia, você sente o que sente porque você aprendeu a sentir. Geralmente quando você era uma criança, quando você não tinha maturidade quase nenhuma. E você aprende a sentir aquilo. Quando você se torna adulto, você começa a reproduzir esses mesmos padrões de sentimentos, de pensamentos, de sensações, só que eles vêm agora com uma outra roupagem. E aí você tem uma mente que quer dar explicação para tudo, o teu córtex pré-frontal, aquele não se contenta em não ter resposta. Ele vai procurar uma justificativa. Por que eu estou sentindo essa tristeza? Por que eu estou sentindo estou sentindo angústia? Ora, só pode ser porque eu não tenho dinheiro, então a culpa é o dinheiro. Só pode ser porque eu não casei, tá? A culpa é que ninguém me ama. Só pode ser porque eu nunca tive filhos. E quando a gente vai olhar esse quadro de uma forma mais profunda, e se você perguntar para alguém que sofre, desde quando você sente isso? Você vai perceber que todas as culpas as quais ela atribui a pessoas, a situações, ao emprego que perdeu, tudo isso ela já sentia antes, já vem com ela. Então, assim, qual é o problema real? O problema real é esse problema que eu vejo hoje ou é aquilo que eu venho trazendo e a dentro de mesma emoção, mim né? e que eu tô ali projetando no mundo? É a mesma emoção, porque é a forma que você aprendeu a sentir. Então, o que você faz quando você vê um cachorrinho bonitinho abanando o rabo pra você, com os olhinhos Você brilhantes? quer fazer carinho, né? Não, eu tenho medo. Pra mim é um pitbull. Pra mim é um monstro gigante. Ué, se eu tivesse uma fobia de animais, de cães, eu diria isso pra você. Por que que você sente vontade de fazer carinho e eu sinto vontade de correr? Quando as As experiências. experiências que você teve, a forma como aquele elemento, o que é um cachorrinho na tua mente. Pra você, o que é um cachorrinho? Você interpreta e nós interpretamos de formas diferentes. É uma criança que está interpretando e dando significado e determinando qual vai ser a nossa reação diante daquilo. E tudo vem de uma experiência disfuncional, né? Tava em um evento, aí tinha uma menina que tava correndo de pombos. Ela tava literalmente, a expressão corporal dela era literalmente pânico. E eu não consegui achar nem a Perdão. mãe, nada. Eu não consegui nem achar a mãe nem o pai dessa menina pra dizer, ó, tem como curar isso. E eu comecei a conversar com ela, mas por que tem medo de pombo? Não, porque ele vai me morder. Eu disse, mas não tem nem dente. Não tem Mas dente, como é que vai te morder? é um medo que tá lá no subconsciente, você não consegue E, tirar ele de forma. e é isso que eu tô querendo dizer. Não tem uma base lógica Não é no que a lógico. gente sente. A emoção não é lógico, né? Emoção, as pessoas falam muito sobre inteligência emocional. Eu tenho não é uma crítica, mas é um apontamento sobre isso. Como que pode existir inteligência emocional se a emoção funciona de um jeito no nosso cérebro e a inteligência, o intelecto, a capacidade de discernir, de avaliar, ela não tem nada a ver com sentimento, com emoção, com aquilo que você, com aquelas sensações que a gente traz de forma automática. Você fala sobre inteligência emocional, é quase você falar sobre um gelo quente, fogo frio, um escuro claro. Faz sentido. Faz sentido? Faz Então você sentido. pode pensar no seguinte, de controle emocional. Controle emocional é possível. É, eu passo. Maturidade emocional. Ok, eu já não sinto mais as emoções como uma criancinha. Eu tenho um filho, o Davi. Tenho três filhos, na verdade, né? O Luiz Felipe, o Nicolas e o Davi. E o Davi, uma vez eu achei interessante que acho que ele pediu pra chupar uma bala. Foi alguma besteira, uma coisa que eu não podia antes do almoço. Eu falei pra ele, não, filho, você vai almoçar. E aí ele começou a chorar, parecia que eu tinha dado uma surra nele. Nossa, parecia que tinha acontecido alguma coisa horrível com ele. E ele, ah!
Eu fui fazer um teste. Eu faço alguns testes assim, com meus filhos, né? Eu fiz um teste. Eu falei, tá bom, filho, você pode chupar só essa bala e depois você almoça. Ele fez. "Uá!" E ele emendou ali no choro uma gargalhada, de forma que a nossa percepção adulta você vai falar, ele estava fingindo que estava chorando. Não é. É que a criança transita entre uma emoção e outra de uma forma muito rápida. Você tem filho, né? Uhum. Tá vendo teu Instagram lá? Você tem filho? Não é assim? Sim. De repente tá triste, de repente tá feliz. E quando a gente vai amadurecendo, essas emoções elas vão surgindo de forma diferente. O que é uma pessoa imatura? Aquela que sente como uma criança tão pequena, tão imatura. O ideal é que você vá amadurecendo e essas emoções elas vão se tornando cada vez mais controláveis. A gente pode falar em controle emocional. Eu estou gerenciando minhas emoções, não estou sendo gerenciado por elas. Mas isso não é uma inteligência emocional. É a sua inteligência, o controle das suas emoções. Eu tô fazendo um pós em psicologia da felicidade. Em uma das cadeiras eu achei algo interessante, que é sendo um pouquinho de advogado do diabo, que é tipo assim, a emoção ela vem de maneira instintiva e é muito rápido, é fração de segundos. É, O medo de um susto que você vai ter, se aparecer alguma coisa aqui que pareça com a cobra, se eu tiver medo de cobra, é instintivo, eu vou dar um pulo. A sim. raiva é igual ao medo. Tristeza. Tristeza é igual ao medo. Vem muito rápido sem você perceber. Uma das coisas que a terapia cognitiva comportamental faz é realmente assumir, ó, não tem como você não sentir emoção. O que tem como é você mudar o comportamento diante daquela emoção. Você não muda a emoção, é impossível você mudar. Mas se você perceber que a emoção tá vindo, você consegue agir de uma maneira diferente. Eu achei isso genial, porque, vamos supor, é impossível você não sentir. Vamos supor, meu voo atrasa aqui e eu preciso chegar em São Paulo determinado horário, mas meu voo atrasou. Eu vou me sentir frustrado, mas eu me sentir frustrado não dá o direito de eu gritar com a pessoa, ser mal educado com a atendente que está dizendo que o voo atrasou, porque eu sei que não é culpa dela. Então, se eu vejo alguém gritando com a atendente porque o voo atrasou ou sendo mal educado, ali eu sei que aquela pessoa não tem inteligência nem o controle necessário para gerir aquela emoção. Uhum. E ali o que ela tá gritando, o que ela tá expondo é que ali tem uma criança É a ferida. criança. Ali tem uma criança ferida. Que ali aqui a Até, gente já entra na análise transacional em si. é até interessante o teu exemplo, porque assim, eu não posso determinar qual vai ser a minha ação ou a minha reação automática quando eu vejo uma cobra, do nada. Exato. Ou se aparece, não sei se você já, com certeza já viu, aqueles vídeos onde a pessoa coloca uma máscara e deita do lado do marido, da esposa, pra sacanear a pessoa, e quando a pessoa acorda, ela dá aquele pulo, É é automático. É fração de automático, fração segundos. de segundos. Agora, o que eu vou fazer no segundo momento, eu tenho controle, ou deveria ter. Deveria. Então, assim, aquilo que é automático, e aí, talvez a gente possa fazer uma análise um pouco mais profunda. A forma como eu vou reagir, porque os problemas que a gente atende na terapia, no consultório, não é a pessoa, ninguém vem trazer um problema assim, nossa, Luiz, toda vez que eu vejo uma cobra eu me assusto. Ninguém trata isso, Uhum. porque isso a gente compreende que é natural. Agora o problema é, Luiz, eu tenho, fala de uma fobia, por exemplo, eu Barata. tenho um, eu teve um exemplo recente de barata é legal também, hein? Mas um gato. Uhum. Eu tenho um gato. Eu não tenho um gato, na verdade, mas existe um gato no prédio onde eu moro e é da vizinha e eventualmente ele tá no corredor. E toda vez que ele tá no corredor, eu tenho que voltar pro meu apartamento até o gato ir embora. E aí eu atraso compromissos, aí eu tenho uma série de problemas por causa do gato, da vizinha. Essa pessoa, ela tá com medo do gato? Essa emoção que ela tá sentindo tem a ver com o gato, será? Tem, mas provavelmente foi um gatilho que foi criado na infância, né? Aí que você E se vai. ela pensa no gato, o que é que acontece com ela? Se ela pensa no gato hoje, ó, uma análise de caso, hein? Legal. É. Se ela pensa no gato hoje, o gato, ela sente tremores, ela sente, ela sente sintomas de ansiedade, praticamente.
Ela tem tremores, ela tem o pensamento fica confuso. E ela quer curar isso, resolver isso, porque tá impactando no trabalho dela. Ela quer resolver porque tá impactando o trabalho dela. Ela te procura como, Ela me- eu, como eu tô hipnoterapeuta. mencionando aqui, inclusive, um caso real. 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 Que Pra massa. gente poder fazer uma Não, que análise aqui. pena. Que pena por ela. Fala, uau, que bom que ela tem essa Ah, bom exemplo pra gente. Não, mas é que bom porque a história termina feliz. aham. Então, assim, quando você vai compreender o que ela sente quando ela vê o gato, você vai entender que o gato, ele não é um problema, ele é uma representação de algo maior. Ele representa uma coisa pra ele. O que que o gato representa? Não sei. Não sei ainda. Tá, então vamos entender isso no processo psicoterapêutico. Ela vai me dizer que até os 12 anos ela não tinha medo de gato. É como que alguém tem fobia de gato hoje, então, e a nossa teoria da análise transacional vai pra onde? Porque até os 12 a pessoa não tem problema nenhum com gato, a partir dos 12 ela já tem medo de gato. E agora? Tentar buscar o primeiro evento que ela teve medo de gato. Será? Não resolveu. Esse caso é interessante. Então, ainda bem que eu atendi esse caso aqui pra gente poder conversar. Eu faria o seguinte: muitas vezes, se o evento é muito traumático e gera um trauma, o subconsciente meio que esconde. Não teve trauma, mas tem fobia de gato. E agora? E pelo que tu tá falando, não é apenas fobia, né? É um pânico, Ah, porque, tem um tipo, pânico. Ela vê o se gato, ela ela traz lembrar. no trabalho por conta do gato. Não é uma coisa que ela fala assim, ah, eu vou passar rapidinho. Ela olha pro gato e ela tem certeza que o gato vai avançar nela. Eu vou te dar E tu o. já tratou o primeiro evento que ela sentiu e não. Ela nem lembra a primeira vez que ela sentiu. Eu colocaria ela em transe e tentava buscar numa regressão. Sem chance. Então, aí que a gente vai ver a limitação desse modelo de ficar pensando em eventos apenas. Aham. A gente vai ter que pensar em representações. O que o gato representa. O que que o gato representa pra ela? Aonde é que o gato conectou com alguma coisa que faz mal pra ela hoje e que ela não consegue lidar e que o inconsciente dela manifesta esse problema por meio da imagem do gato. Ela vai lembrar, um dia, olha, Luiz, uma coisa que eu lembrei agora aqui foi uma regressão, vamos colocar num transe, fazer uma regressão profunda. Luiz, eu me lembrei de uma coisa aqui agora. Um dia eu estava alimentando um gatinho que apareceu na minha casa, estava com meu pai, pai. E o gato nunca mais voltou. O gato não voltou. O gato foi embora. Qual era o problema dela? Ser abandonado pelo gato. Pai. 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 O pai apareceu com o gato ali, e o cérebro dela entende o seguinte, olha, isso aqui é Foi o pai como que é. trouxe o gato? Ela estava alimentando o gato com o pai. Ah, Tava com o pai. Ô pai, vamos alimentar esse gatinho? Vamos alimentar esse gatinho. A mente dela conecta um elemento ao outro e faz um intercâmbio ali entre uma figura e a outra. Eu tenho um problema a resolver com meu pai, hoje não consigo resolver. Meu cérebro direciona, como que desloca esse problema do pai pro gato, para ficar em contato com ele todo dia. Ela resolve o pai, acabou a fobia do gato. cara, nunca peguei um caso assim, não. Mas Interessante. é uma forma de ver. É uma forma de ver. Luiz, e quando a gente vai momento por momento ali, você tá fazendo a mesma coisa, só que você tá usando um caminho diferente. Então, Entendi. só que um caso desse, você vai procurar uma causa inicial, não vai ter. Há uma causa inicial. Não teve um trauma. Teve uma conexão ali. Entendi. E a Que partir associa. daí, agora, como que tá para olhar o gato? Olha, está muito melhor. Tá, então você vai observar como que você vai ficar. A próxima sessão a E gente. tu tratou o quê, né, em relação a ela e o pai? Não, questões diversas de abandono emocional, Hum, afetivo. Abandono. Foi embora. Quero falar com você. interessante. Então, assim, são situações que a gente só consegue teorizar por causa da prática. Entendi. E muitas vezes, quando alguém vai trazer assim, o exemplo que você deu, a pessoa tá no aeroporto ali, quebrando pau com a pessoa que tá atendendo ela. É uma pessoa que provavelmente, daqui meia hora, ela vai sentir vergonha do que ela fez.
É, e na Ela vai se- percepção dela, ela tá em perigo. Pra ela tá agindo emocionalmente assim, Naquele momento é criança total. é E aí criança. que tá a questão. Quando a gente pensa em análise transacional, você tem 3 estados de ego. O que que é um estado de ego? É basicamente uma forma de pensar, agir e sentir. Tá pensando, agindo e sentindo como os seus pais, você tá pensando, agindo e sentindo como um adulto, com base nisso que a gente tá conversando, em tudo que você já aprendeu na sua vida, ou você tá pensando, agindo e sentindo como uma criança. Que criança? Aquela criança que você foi. Isso é tão doido esse negócio, que tem pessoas que elas acabam fazendo quase que uma cisão ali, e quando entra no estado, ela não lembra o que fez. Caraca, Uma vez eu conversando com um amigo que inclusive foi meu cliente e deixou um depoimento lá, inclusive ele fala assim, cara, estou eu no apartamento da minha namorada, entramos numa discussão ali, ela começou a gritar, parecia que eu tava batendo nela, e com medo de alguém chamar a polícia. Vê uma iluminação divina. Entra naquele site que ela gosta de lingerie, compra uma lingerie pra ela e mostra pra ela, dá um presente pra ela. Ele, durante a crise que ela tava gritando. ele tá gritando a chave do apartamento com ela, se ela não podia sair, ele pensando como que ele podia resolver isso, porque não é, ela tava tendo uma reação assim, extrema. E tem uma regrinha que é uma regrinha da vida. Quando a reação é desproporcional ao estímulo, não é o adulto, é a criança que tá É aparecendo ali. criança. Mas ele não sabia disso. Ele foi entender isso quando a gente tava na sessão. E aí ele, amor, sei que você tá brava e tal, mas assim, ó, vamos fazer as pazes. Eu até comprei um presentinho pra você. Aí ele falou, Luísa, eu fiquei com mais medo ainda. Porque ela estava num estado extremo. Lembra do meu filho? Uhum. Ela estava num estado extremo de raiva. Aí quando ela olha pro presente, o olhinho brilha. Ah, amor, obrigado, não sei o que e tal. Aí ele falou, não pode ser, cara. E aí ele ficou com aquilo na cabeça dele. Como que a pessoa consegue mudar tão rapidamente? Isso é o que? Algum transtorno psicológico? Não precisa de um transtorno psicológico para isso acontecer. E aí ele compreendeu que nos momentos em que ele mesmo apresentava muitos ciúmes, também não era ele adulto, era ele, criança. Então, basicamente, ó, essa frase é muito interessante. A infância, ela não é uma fase pela qual você passou apenas, ela é uma parte ou um estado que persiste em você hoje. Por isso que você pode tocar a tua infância, você pode reviver tua infância e você vai reviver tua infância todo dia, mesmo que você não queira. A questão é, você vai fazer isso de uma forma planejada, de uma forma Consciente. controlada, consciente na terapia, ou você vai ficar vivenciando isso nas tuas relações de forma aleatória, ofendendo pessoas, se machucando com pessoas às vezes que não queriam te ferir, porque ela não sabia que tinha ali uma criança ferida. E como é que a gente sabe que a gente tá do lado de um adulto ou em uma relação onde tem uma criança ferida? Eu acredito que se você enxerga outra pessoa como imatura emocionalmente, antes de você falar alguma coisa, você diz, ah, será que ela vai gostar? Será que ela vai dar piti? É como se você estivesse pisando em ovos, porque ela tem vários gatilhos, a outra pessoa, e você pensa duas vezes antes de falar qualquer coisa. A família da pessoa também faz isso, como se fosse você prevenindo uma situação futura de desconforto emocional. Essa pessoa, essa outra pessoa, se você já pensa nisso antes de falar, de fazer alguma coisa, provavelmente a outra pessoa tá, geralmente, na maior parte das vezes, com ego criança. Faz sentido, não? É mais ou menos isso? Faz todo sentido. Agora, a pergunta que eu faria nesse caso é o seguinte: quem é essa pessoa com quem você está se relacionando? É a sua mãe? Porque se for a sua mãe, você é um adolescente, você é uma pessoa que tá com um cuidador da sua mãe, por exemplo, você não tem opção. Você vai ter que ficar do lado dela. É a namorada? É a esposa? É o marido? Aí a pergunta, talvez o problema não é assim. O problema não é pisar em ovos. O problema é por que permanecer numa relação de você pisa em ovos. O que essa É pessoa disfuncional, né? é disfuncional? O que essa pessoa está complementando em você?
Existe um conceito que a gente vai pensar em acoplamento. Nós nos conhecemos e aí você olhou e falou, poxa, o Luiz serve para ser uma pessoa mais próxima de mim. O Luiz pode ser um amigo. Tem gente que você olha e fala, essa pessoa, não posso ter muito contato com ela. Tem pessoas que você traz para sua vida, não é? Sim. Tem pessoas que você gosta de entrar na vida delas. Isso é um processo de acoplamento. Como aquele... Geralmente quem não tem filho não sabe. Mas aquele brinquedinho que você tem um cubo e ele tem uma estrelinha do lado, uma bolinha do outro, um quadrado do outro, e você consegue colocar só a pecinha que encaixa ali. Se colocar Sim. errado, isso é para... às vezes, talvez até num teste cognitivo ali para uma criança, você vai utilizar esse brinquedo. O que acontece se você pegar o lugar da bolinha e tentar colocar uma estrelinha dentro? Não encaixa. Não encaixa. Mas se você quiser muito encaixar, Você vai forçar até quebrar. até quebrar o quê? Ou o buraco ou o brinquedo. Alguma coisa vai quebrar. Então, se eu tô numa relação de eu tenho que pisar em ovos, tá tendo encaixe? Não. Não. Eu tô quebrando o quê? Eu tô quebrando a pecinha ou o lugarzinho ali onde ela deveria encaixar? Agora, por que os casais só percebem que tem algo disfuncional, a pecinha não tá encaixando depois da lua de mel, ou depois de passarem 5, 6, 7 anos juntos? Uma Qual boa a tua pergunta. teoria? Porque a minha teoria particular é que quem casa, quem decide casar é a criança, mas quem vive o casamento é o adulto. Você casa com aquela pessoa que mostrava para sua própria criança que ela tem o que você precisa. E que ela percebe que você tem aquilo que ela precisa. Mas são duas crianças ali. Criança não podia casar. Proibido criança casar, né? Eu acho que na fase da paixão a gente meio que cega para os defeitos. Paixão é o quê? Paixão é aquele estado de êxtase que tira você do contexto normal do seu dia a dia. Êxtase é o quê? De felicidade. Felicidade é o quê? É emoção. Emoção. Quem casa? Casa Você pela casa emoção. apaixonado, cara. Quem casa é criança. O problema é que quem convive não é criança. Você vai mudando teus estados no meio da relação, né? Você vai mudando teus estados ali. Agora o adulto tem que conviver com a pessoa que a criança não soube escolher. Porém, se eu acho uma criança, eu acho uma pessoa com estado emocional que trabalha mais no ego criança, e eu me encaixo com ela, se eu me dou bem com ela, provavelmente em algum momento eu não tô agindo nem no meu estado adulto, nem no meu estado criança. Eu tô querendo ser pai daquela criança, talvez por uma disfuncionalidade do ego pai. Eu vou tentar traduzir isso que você falou. É mais ou menos assim. Você tem uma criança. Certo. Essa criança, ela pode ser uma criança que se adaptou à vida. Ela se adaptou a quem? Tipo, aos cuidadores dela. Ela se adaptou de forma submissa ou de forma rebelde? O que é a criança rebelde? Tô cansado de apanhar. Você vier pra cima de mim, ó, agora eu tô um pouquinho maior, eu vou revidar, eu vou te bater. Ok, dentro do ego da criança tem duas Você pode, vertentes, que é a você criança pode adaptada estar mais fixamente em um e outro. Então você vai ter aquela pessoa que, assim, você tem um funcionário e ele fala pra você, isso não é só funcionário, não. Pode ser também um patrão, ou pode ser uma esposa, ou patroa, né? Pode ser qualquer relação. Mas trazendo assim de uma forma mais compreensível. Eu estou ali estou me relacionando com uma pessoa que tem uma criança muito rebelde. Amor, traz a toalha pra mim. Ah, mas você também, toda vez a toalha. Blá, 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 blá. Ela vai soltar os cachorros de você, toda vez. Por quê? Porque ela tá entendendo que você tá solicitando uma coisa e ela reage de forma emocional, sempre na raiva. Fulana, você me trouxe a planilha, tá faltando um elemento, um item aqui. Não, também nada que você faz tá certo, que não sei o quê, porque da outra vez você falou, tal. Já tem aquela pessoa que ela vai pra ela funciona de outro jeito, ela é submissa.
Mano, você esqueceu de colocar um... Ah, me perdoa, me desculpa. A pessoa vai ficar a vida inteira pedindo desculpa pra você. É como se o chefe estivesse gritando, ó, você fez uma planilha e você colocou um dado numa planilha errada. Você não serve pra nada. É isso que ela Ele, escuta. ele tá como um Mas quem pai. foi que falou isso pra ela? Não, o chefe dela Não, falou. mas ele não falou. Mas ela ouviu ele falar. Mas se ele falou, Se se ele for um falou, é chefe pior. abusivo, Se ele falou, é pior. eu tô num lugar de chefe abusivo. Ah, Você colocou um dado errado na planilha, você não serve pra nada, você não faz nada direito. Se a pessoa que escutar como criança, uma criança submissa, ela vai dizer, ela sempre... ela vai chorar. Imagina assim, qualquer pessoa que fale, que tenha uma fala dessa pra você, isso vai produzir uma resposta emocional, porque você vai Ela tentar vai se ficar triste e proteger vai chorar. daquilo. Se proteger como? Atacando ou se escondendo. Mas quem ataca? Você vai atacar, você pode atacar, Mas você ele ataca se ataca. você não tiver probabilidades de se proteger se escondendo. Nossa primeira reação sempre é o medo. É o medo, mas se eu for uma criança É submissa. porque você já sentiu muito medo e não resolveu. O Aham. medo só fez você apanhar mais. Aí Ah, você quer revidar agora, você quer ir pra cima. mas ele revida através do ego criança ou do ego É pai? criança. Criança rebelde. Então, o que acontece ali? Se você se relaciona com uma pessoa, voltando para a história do pisar em ovos, se você tem que se preocupar o tempo inteiro como essa pessoa vai receber o que você está fazendo, é porque essa pessoa precisa se tratar, essa pessoa precisa resolver a vida dela. Uma relação sadia, saudável, Mas ocorre entre dois adultos. só que aí você vai falar assim, ó, então eu vou abandonar essa pessoa, eu vou deixar essa pessoa porque ela tem esse perfil que não me agrada. Você vai arrumar outra pessoa com o mesmo, Perfil. por quê? Porque você tá atraindo esse tipo de perfil pra sua vida. E aí as pessoas vão falar em lei da atração. Eu até prefiro falar em sistema ativador reticular. E aí pensa no seguinte, eu estou numa relação onde eu estou sendo ali talvez agredido, estou tomando um tratamento de silêncio, depende de como está a criança do lado de lá. Ok, é uma coisa que essa pessoa precisa resolver, essa pessoa precisa tratar. Mas qual é a minha parte nisso? Entender o porquê que eu escolhi essa pessoa. Porque provavelmente não foi nem que eu atraí. Provavelmente eu tinha outras opções e escolhi aquela. Por que eu escolhi aquela? Porque muito provavelmente ela corresponde àquilo que eu busco na vida, de forma inconsciente. Minha Talvez, criança está buscando isso. talvez uma criança deficiente que precisa de validação, né? Busque alguém que pareça com a mãe ou com o pai que não validava ela, então você tá sempre buscando numa outra pessoa a validação que você não teve nos seus pais. E por que você tá buscando atrás, você tá indo atrás de uma coisa deficiente, uma coisa negativa? Porque é a emoção familiar pra você. Exatamente, aí tem um outro conceito interessante você mencionou o pai. O que é o pai? O pai é o registro daquilo que você vivenciou. O pai é o registro daquilo que você vivenciou e você aprendeu e você conceituou a vida. Você conceituou por meio do seu pai. Por exemplo, se eu te perguntar assim, Rodrigão, o que é trabalho para você? Se eu perguntar pro teu adulto, você vai ter uma definição de trabalho. Você me perguntou agora há pouco, é felicidade. Eu tenho uma definição racional, analítica, crítica, madura do que é felicidade. Mas se eu pergunto para você o que é trabalho, por exemplo, a primeira ideia que virá é aquilo que os seus pais transmitiram para você a respeito do que é trabalho. O que é amor? O que é casamento? O que é amizade? Você vai ter como que eu posso colocar? Essa contradição do que a gente vai chamar de scripts. Como se um script buscasse uma coisa e o outro script buscasse outra. No caso dessa pessoa que tá ali pisando em ovos, a criança dela quer o quê? Apanhar? Não, a criança dela quer acolhimento.
Mas quando ela pensa no elemento, por exemplo, vou escolher um homem pra mim, ela vai casar, ela quer um homem pra ela. Embora ela busque o acolhimento, ela vai olhar para as pessoas que mais se parecem com os exemplos que ela teve. Geralmente ela vai procurar o pai dela. Vamos lá. Então, script é uma forma de você colocar no seu subconsciente uma verdade. Pior, o script é uma conceituação sobre elementos da vida que as pessoas colocaram em você no momento que você nem sabia se aquilo era bom ou ruim. Vamos lá, uma menina de pais separados cresce aprendendo da família da mãe, a avó, a tia, que nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Pronto. Nenhum homem presta é um script. Pergunte pra ela. O que é um homem? Homem é alguém que não Presta. presta. Só que ela não, ela tem ali uma capacidade cognitiva e ela tem capacidade de interpretar a realidade ao redor dela. Quando ela olha pra você, Enviesada, ela é sua mas tem. amiga, ela olha pra você. Eu falo assim, pô, mas o Rodrigo é um cara tão legal. Não, o Rodrigo presta. Mas como o Rodrigo presta se o homem não presta? Esse homem não presta. Mas ela começou o relacionamento, não. Não, ela tá olhando pra você, tá te vendo um cara legal. Tá. Isso vai gerar um conflito. Certo. Só que quando ela for escolher alguém pra ela, se ela não resolver esse script, ela vai, de forma inconsciente, escolher alguém que talvez, provavelmente até um cara narcisista. Porque ele vai mostrar pra ela que ele tem o que a criança dela quer, mas ele será aquele cara que vai fazer o que ela acha que o homem tem que fazer. Não presta. Não prestar. E se ela acha um cara, eu vou até além, vice. Luiz, se ela acha um cara muito bom, um cara perfeito, um cara atencioso, trabalhador, de família, não sai, não vai. Um cara, entre aspas, ideal. Ela acaba com a vida dele. Ela acaba com a vida dele. ela, Por quê? ela vai destruir ele, porque ela vai. Quando ela entrar nessa relação, ela vai esperar dele aquilo que ele não faria. Porque é o que tá no script E ela dela. vai sabotar, Ela vai literalmente, esse cara. sabotar. Por isso que tem gente que consegue encontrar pessoas maravilhosas e descarta essas pessoas. Sabe aquela velha história? A mulher gosta dos bad boys? Aham. A mulher, ela gosta de homem que quer o cachorro, que é o cara que não presta. Isso é simplesmente o reflexo dos pais que elas têm. Isso não é porque mulher é assim. Algumas mulheres são assim. E com homem também funciona, E o né? homem também é assim. Eu poderia até, nossa, a gente falando assim, vai pipocando tanta informação uma vez. Pensa num caso assim, Luiz, eu tenho um problema. A minha esposa me trai, todas as pessoas da minha pequena cidade sabem disso. Eu sou um cara desmoralizado na cidade onde eu moro e eu não consigo largar essa mulher. Eu já mandei ela embora, eu já fui embora, eu já mandei ela embora e fui embora, eu já, já tentei matar, já tentei matar ela, já tentei matar os dois. Nada funciona, eu continuo com essa mulher. E agora? Será que esse cara gosta de ser traído? Provavelmente não. Mas lembra que a gente falou? Aí talvez a pergunta seja o seguinte: lembra do gato? O que o gato representa? Qual a pergunta que a gente faz? O que a mulher representa? História do cidadão. Um dia, o pai em viagem no outro país, trabalhando para trazer recursos financeiros para a família, e ele chega, escuta uns barulhos meio estranhos dentro de casa e fala: mamãe deve estar passando mal. Quando ele abre a porta, a mamãe está passando bem, na verdade. Só que ela está passando bem com o vizinho, isso é que você me entende. Qual é, então, o script que é estabelecido na cabeça desse homem nesse momento? Que agora é uma criança, né? Nesse momento é uma criança. Que é normal fazer isso. É um conflito. Porque agora você tem um conflito entre o pai e o adulto. Mamãe é a melhor mulher do mundo. Minha mãe é maravilhosa, cara. Olho brilha, é minha mãe. Mas minha mãe tá traindo o meu pai, que é o melhor homem do mundo. Ou mamãe não é uma boa mulher de verdade, mas e aí eu não tenho uma mãe boa? Como assim? Você entende o conflito que fica Vai na de cabeça do encontro, garoto? literalmente, o que ele aprendeu, né? Que é o cuidador. Ele de forma inconsciente, ele vai tomar uma decisão e vai estabelecer um script ali. Eu não vou contar para papai que mamãe fez isso porque eu amo mamãe e acho que o papai vai machucar a mamãe e vou deixar isso morrer, deixar isso pra lá. Ele cresce, arruma uma mulher que trai ele com vários homens.
pra corroborar com a mãe e ele tá sendo um pai? Tipo, qual é a relação que ele tem Eu vou com provar que minha mãe é uma boa mulher. Como que eu posso provar pra você trazendo uma mulher que que faz a mãe? passar aquela parede não é perigoso? Eu vou passar e vou mostrar pra você que vai ficar tudo bem. Ele tá provando pra ele que mamãe é uma boa mulher. Então, o que a gente chama de script na análise transacional são crenças limitantes, É, ou são crenças da. lembrando que aqui eu não estou falando, tá, de como um analista transacional. Se você trouxer aqui um analista transacional, ele vai ter um conteúdo que muitas vezes pode ir até numa outra direção. Eu nem falo pela abordagem que é a análise transacional. O que eu tenho é um processo psicoterapêutico que parte de algumas premissas da psicanálise, da análise transacional também. Muita coisa que eu disser aqui, de repente, alguém que seja um analista transacional, né, muito bom, ele vai lá e fala: olha, esse conceito que você trouxe está destoando da teoria. Mas eu tô te trazendo como isso funciona na prática Não, da psicoterapia. Só mas faz, tipo, mesmo. Tá certinho o exemplo que você deu caindo nos scripts. Inclusive, o script que ele faz, ele vai utilizar de jogos, né, pra sim, corroborar tem até tudo que ele aqueles acredita. jogos, em inglês seria jogos que as pessoas jogam, né? Jogos da vida. O que acontece? Ele vai colocar a mãe como uma forma de dizer para a criança colocando assim: mamãe é boa sim. Aí eu pergunto: o que esse cara precisa fazer para se livrar disso? Ele precisa acessar a criança. Lembra que a criança não é só uma fase pela qual você viveu, a criança é uma parte que você tem. E o ego criança, ele varia de acordo com a pessoa que você está interagindo no momento do dia que você está interagindo. É uma mescla de egos que você muda de acordo com a pessoa. É de acordo com o estímulo que você tem. Hum, Mas aí você já tem aquele estado, por exemplo, como é a criança do Rodrigo, como é a criança do Luiz, como é a criança do João. E aí cada um vai ter uma criança conforme as suas experiências infantis cristalizada ali. E você pode interagir na terapia com essa criança. E é isso que a gente faz na hipnoterapia, na forma como eu atuo, pelo menos. Você tem que acessar a criança e ter esse bate-papo com ela. Falar: você tá vendo a sua mãe ali? Tô vendo. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Não, não tô entendendo. Por que minha mãe tá fazendo isso com meu pai? Aí vem um choro. E tá vendo um conflito ali. Olha, sua mãe, ela não é perfeita. Sua mãe é uma mulher que tem defeitos. A relação dos seus pais não cabe a você. Isso é maturidade, não é? uhum. O que seu pai faz, o que a sua mãe faz em relação ao outro, não cabe a você. Eles são adultos, eles têm os problemas deles. E você tem uma mãe que ama você. Só que nesse momento, o que a sua mãe tá fazendo não é legal. Sua mãe tá fazendo não é bom. Mas você não precisa deixar de amá-la porque ela tá fazendo uma coisa que não é boa. Você não precisa tomar para si a responsabilidade de resolver o problema que existe entre ela e o seu pai agora, com isso que você presenciou. Então chama sua mãe, conversa com ela: mamãe, eu te amo e te respeito apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. Eu acolho você. Você é minha mãe. Eu não preciso que você seja boa e perfeita para eu te amar. Qualquer mãe fala: filho, desculpa, tá te dando esse exemplo horrível. Aí o Luiz se intromete na conversa: mamãe, do João, do fulano, você quer que seu filho tenha uma esposa como no futuro? Igual a você ou diferente? Não, meu filho, pelo amor de Deus. Tenha uma mulher melhor do que eu. Ela pode ser parecida comigo nesse aspecto, mas aqui, isso são problemas que eu preciso resolver. Você tá livre para escolher a mulher que você quiser, que te queira, obviamente, mas que você não precisa colocar esses critérios para escolher uma mulher para você, tá tudo bem. Agora ele tá livre para escolher uma mulher que venha fazê-lo feliz e ser leal a ele. Ele não precisa mais provar que a mamãe é boa. E uma vez que se quebre essa, entre aspas, maldição, né, da procura por validação do script, o script ele some do subconsciente.
É um processo de reeducação, né? É como se você dissesse assim, criança, você está tentando resolver esse problema desse jeito, mas o jeito certo de resolver não é esse. Olha, esse jeito aqui você vai causar prejuízo para o teu futuro. Resolve desse jeito aqui que é melhor. A tua mente sempre vai procurar o caminho menos doloroso, o caminho mais fácil que gaste menos energia. Ok, então Agora esse caminho é mais fácil, aí ele vai pelo caminho mais fácil. vamos pegar esse exemplo aí que você deu. Bacana que todo mundo na cidade sabia o que estava acontecendo e ele não conseguia largar. Ele fez as pazes com a criança interior, ele revisitou a situação com a mãe dele e já resolveu esse script. Ele tratou a criança e a mãe dentro dele. Ok. Quando ele volta para a vida normal, ele enxerga a esposa dele de uma maneira diferente e a relação deles muda ao ponto de dizer, ó, isso aqui é o meu limite. Se isso acontecer mais uma vez, eu não fico mais com você, ou tipo, Eu não tive, eu já atendi casais em situações similares, inclusive de infidelidade, e geralmente a pessoa que trai não gostaria de ter traído. Então, lógico, tem aquela pessoa que tem aquela questão de caráter mesmo? Tem. Mas eu já vi mulheres em prantos na minha frente dizendo, Luiz, eu sempre julguei tanto quem faz isso, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não mereço essa pessoa, o cara é bom, por que que eu fiz isso? Então, assim, dependendo do caso, pode ser que a mudança de script do marido ou da mulher altere o script do outro por conta dos limites que ele vai colocar a partir dali. Mas pode ser também que não mude absolutamente nada. Ele vai decidir. Terminar a relação era uma decisão que ele já tinha tomado, ele só não conseguia executar, ele só não conseguia. dar continuidade, né? Ele só não conseguia prosseguir na direção que ele já tinha escolhido. Por quê? Porque tinha um impulso muito grande dentro dele que levava ele na direção contrária, aquilo que a vontade dele queria. E a gente vai pensar assim: você já teve vontade de ter muitas graduações? Você é um cara assim que alguém olha e fala: nossa, como esse cara é inteligente, o cara é um crânio, o cara tem de PhD, enfim, pós-doutorado, o cara tem tudo. Quem não gostaria? Isso é uma vontade da maioria das pessoas. Uhum. Mas se você começar a perseguir esse objetivo e você tiver que estudar 14 horas por dia, se você tiver que estudar 14 horas por dia, o seu desejo estará em qual direção? Diminui um pouquinho, né? 14 horas por dia. Não, seu desejo estará na direção de descansar, de ir ao cinema, de ir naquele show, de assistir aquela série. O desejo, ele tem a ver com aquilo que nos satisfaz imediatamente. A vontade, ela tem um viés mais racional. Então, assim, qual que é a vontade dele? Eu quero ter um casamento feliz. Mas qual o desejo dele? Estar junto dessa mulher. Olha o conflito. Então, uma vez que se faz isso, e aí que tá a questão. Todas as pessoas que sofrem, isso é uma generalização, né? Mas considerando que é uma generalização. Basicamente, sempre que uma pessoa sofre, ela vai querer parar de sofrer. Ela quer parar de sofrer. Na maioria das vezes, ela sabe o que ela tem que fazer para parar de sofrer. O que fazer não é problema. Saber o que fazer. Faz isso, 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 e o problema tá resolvido. Ué. Quem é que diz faz isso, 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 e o problema tá resolvido? O adulto. O adulto sabe tudo. O quanto que a gente consegue aplicar na nossa vida das coisas que a gente sabe? Pouquíssimas. Pouquíssimo. Porque a gente age pela emoção. Sabe aquela coisa? Né? Médico, cura-te a ti mesmo. Por que psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta faz terapia? Será que ele ouvir tudo que ele diz para os outros vai fazer alguma diferença na vida dele? Absolutamente não. Ele já sabe, tá no adulto. O que ele não consegue é transferir esse conhecimento que é teórico para a prática. Essa aplicação, e aonde que é feita essa aplicação? Na criança. Então, muitas pessoas entram num processo de obesidade mental, de tanto buscar terapia, de tanto buscar conhecimento, de tanto buscar tanta coisa, e o adulto dela tá só inchando. Se isso não escoar, se isso não for transferido para a criança, se isso não virar prática na vida dela, nada feito.
Ela só vai ser uma pessoa que tem o mesmo problema, que sofre mais ainda agora, porque ela tem mais consciência sobre o problema dela. E aí, nesse caso, às vezes, a ignorância é uma bênção, né? Como já se diz. Quanto mais Era você estuda, mais triste você mais triste fica. você fica. Então, a hipnose, existe um livro que se chama Terapias em Análise Transacional, se não me engano é nesse livro, que o Eric Berne ele fala o seguinte, Eric Berne é o precursor dessa Sim. teoria. Ele fala assim, que existem algumas formas de você acessar estados de ego. Uhum. Você se movimentar entre esses estados de ego. Você ativa um, outro. Um deles é quando você está dormindo. Naturalmente que dormindo, por isso que a gente tem pesadelo. Aí o Freud explica, né? Aham. Ou tenta, pelo menos. Jung também. O Jung também. Um outro jeito é quando você tá bêbado. Sabe o cara extremamente sério e quando toma uma vira o tio do pavê? Sincero demais. Mas aí quando ele bebe um pouquinho ele já se extravasa, já começa a ser um cara... Tem gente que bêbado é mais legal você conviver, você deve conhecer gente assim, né? O cara mamado é a melhor pessoa do mundo. Eles são, é chato. E tem gente que às vezes é uma pessoa super legal, mas quando bebe bate na esposa. Bate nos filhos. Arruma briga no trânsito. Então, quando você bebe, quando você usa drogas, ou quando você está em hipnose. Você Por acessa isso, qual ego? você acessa tudo. Imagina assim, são representações ali. Por exemplo, eu tô trabalhando aqui uma uma menina, uma mulher que ela sabe que o parceiro dela é narcisista. Ele tem todas as características, não tem um diagnóstico, mas tem muitas características. Se não puder categorizar como narcisista, mas no mínimo uma pessoa extremamente manipuladora, fria. Isso tudo o cidadão é. E não necessariamente você precisa ser um narcisista patológico. Você pode ter atitudes Sim, você narcisistas. pode ter traços, né? Isso. Que são ali, que é você conhecer a árvore pelo fruto, né? Aham. Então, tá lá. Esse é o cidadão que ela escolheu para se relacionar. Quando ela, quando ela vai se relacionar com ele, ela começa a supervalorizar tudo de bom que ele faz, mas ela subvaloriza as coisas ruins. Por exemplo, ele me bateu, mas foi uma vez só. Ele me traiu, mas foram só 5 vezes. Quando a gente tá junto é tão gostoso. Mas quando mas uma vez ele me trouxe flores. Tudo bem, mas aí eu descobri que ele mandou flores para outra mulher também na mesma data. Porque eu olhei no cartão de crédito dele. Mas, peraí. O que tá acontecendo ali? O- a, E aí a gente vai pro início da nossa conversa. Ela está de forma racional tentando justificar a decisão que a criança dela já tomou. Você precisa ficar com ele. Ela vai arrumar várias desculpas, vários motivos. Por isso que não adianta Ou conversar até sobre vai isso. também num script que ela pode ter tido, né? Se quando ela é criança, as emoções delas foram. As emoções dela foram esquecidas ou foram diminuídas, ela tem como script que não sinta. O que você sente não é válido. Só o que o outro sente. Se ela teve pais narcisistas, ela sabe que a emoção dela não importa. O que importa é o que ela pode fazer para deixar as pessoas da família dela bem. É uma possibilidade. E se ela aplicar isso com o namorado dela, que é narcisista, ela tá confirmando um script onde ela tá super confortável, porque é uma emoção que ela já conhece. Aí pensa em acoplamento. Ela vai acoplar com outro cara que não tem essas características? Não, ela Não. precisa. Ela precisa primeiro resolver esse script que ela tem. E para fazer isso, e aí que vem a questão de que a análise transacional, na minha prática, entra como uma luva. Você tem ali a criança, você tem um adulto. Quem é o adulto? O adulto é a pessoa que está comigo na terapia. A criança é o que ela está acessando ali. E você tem o pai, onde você vai trabalhar ali aquela figura que naquele momento representa o que trouxe esse conceito dentro dela. E aí você vai negociar entre essas partes. Você vai amadurecer a criança, você vai ver o que faz com o pai. E olha que interessante nesse caso. Se o pai me espanca, se o pai me maltrata,
O que é um homem pra mim? É um agressor. Um agressor. Uma vez eu atendi uma pessoa que diz assim: nenhum homem presta, todo homem é é uma pessoa má, falsa. E eu perguntei pra ela, minha amiga, você é lésbica? Ela falou assim, não. Eu falei, por quê? Eu falei, porque então você tem um problema. Ela falou, como assim? Eu falei, porque se você gostasse de mulher, tranquilo você achar isso de todos os homens. Porque você escolheria uma mulher pra se relacionar, tá tudo bem. Você não teria problema na vida. O problema é, você gosta de homem, só que nenhum homem presta. Aí você vem que tratar comigo que você só se relaciona com homens ruins. Mas qual é a outra possibilidade se você só gosta de homem, mas nenhum homem presta? Tá tudo certo na tua vida. Você só tá se relacionando com homens que não prestam porque todos os homens são imprestáveis. Pra confirmar uma crença que é um script que foi instalado nela. Ela, cara, e parece uma coisa tão simples, mas ela deu risada e ela parou e falou: poxa, Luiz, é mesmo, né? E se ela pega um cara bom, por acaso, sem querer, esse cara seja atraído pra essa armadilha, entre aspas, né? Vou colocar entre aspas, e o cara é muito bom pra ela, ela começa a sabotar a relação até o É, ponto de. eu acredito que ela nem vai ver esse cara. Eu acho que ela não vai ver. Mas caso ela veja, caso ele apareça, dê sinal de fumaça, pisca uma lanterna na cara dela e fala: ei, estou aqui. Se ela encontrar esse cara, ela vai chutar ele. Ela vai sabotar até o Ela ponto vai dele sabotar. fazer alguma coisa e o Talvez ela vai cara. obrigar o cara a fazer alguma coisa que ele não quer. Exato. E ele vai dizer, ô gente, se ele não for disfuncional, ele vai dizer, não vale a pena, essa pessoa não serve pra mim, essa mulher é maluca. E vai embora. É isso. Aí E você quando ele vai embora, ela diz, tá vendo? não disse que ele não prestava? Exatamente. Olha só. Nesse caso pontual que eu tô mencionando pra você, nenhum homem presta. Eu gosto de homem e agora eu quero ter uma boa relação. Como que eu posso ter uma boa relação com homem se nenhum homem presta? Eu pedi pra ela o seguinte, falei, Maria, né? Um nome fictício aqui, Maria. Vamos fazer o seguinte, você me dá o benefício da dúvida. Talvez você não esteja totalmente, talvez você esteja só 98% certa. E a gente faz um processo aqui pra tentar entender isso. Lógico, Luiz, vamos lá. Quem é o homem que não presta? É o pai que passa por ela no supermercado, nos lugares, morando de repente 2 ruas depois da casa dela, e ignora ela completamente. É o avô que, apesar de ter acolhido, batia nela por qualquer motivo, batia muito. Aí eu pergunto pra essa mulher o que é homem. Homem é uma pessoa que não Não presta. presta. Quando ela resolve com o avô, quando ela se resolve com aquelas partes dela, com o pai, veja bem, ela é adulta, aqui com o Luiz, na terapia, que tá ensinando pra criança e corrigindo o script dela que tá no pai. Quando ela resolve com o papai, quando ela resolve com o avô, ela termina a sessão e a frase dela, sabe qual é? Luiz, eu tô me sentindo uma idiota. Como assim? Cara, é uma coisa totalmente sem sentido. Eu tenho tantos amigos, homens, que são bons. Pô, por que ele escolheu um terapeuta homem? Fazer terapia, sabe? E ela fala, é uma coisa que assim, olhando agora, dá até vergonha de pensar que eu acabei de dizer o que eu disse. Então, quando você trabalha esse script, quando você considera que a pessoa ela tem estados de ego e que esses estados são partes que ela tem também, você trabalha essas partes na terapia e aí sim a pessoa consegue fazer aquilo que que ela tem vontade de fazer, não somente aquilo que ela deseja. Ela não está agindo pela emoção, ela está agindo pela racionalidade dela, que é o adulto. Agora ela pode olhar para o homem e reconhecer um homem bom. Excelente. Por isso que fica fazendo exercícios, fique repetindo, faça vamos fazer aqui uma auto-hipnose, onde você vai ficar repetindo frases, eu acredito que homens são bons, eu acredito que homens prestam, eu acredito que homens são lindos, grandes, cheirosos. Isso não vai resolver nada. Só vai fazer aumentar a resistência dela em relação a isso. Porque é como se você tivesse, e finalizando essa fala, é como se você tivesse assim,
eu quero chegar no... Eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B. No caso dela. Meu ponto A é, não dou sorte com homem nenhum, só me dou mal em relacionamento. Ponto B, eu feliz no relacionamento. Quando eu vou até o ponto B, quando eu tento chegar no ponto B, tem uma parede aqui. Na verdade, tem um portãozinho que eu não consigo transpor. O que que eu faço? Eu trabalho no meu comportamento, no meu pensamento, todo dia vai lá e dê um chute no portão até ele quebrar? Será que vai dar certo isso? Não vai dar certo. Eu preciso entender quem colocou esse portão aqui. Fui eu que coloquei. Quando eu coloquei? Quando era criança. Foi uma interpretação infantil minha que colocou esse portãozinho aqui. Ah, não, mas você pode ir lá, vamos trabalhar o comportamento, vamos derrubar esse portão na porrada, vamos arrebentar esse portão. Aí eu vou lá com o maçarico e tiro o portão. Mas quem teve poder de colocar aquele portão tem poder para colocar um muro. A criança olha e fala: não faz isso, homens não prestam. Pum, ela coloca um muro. Aí você derruba um muro com uma marreta, ela coloca uma muralha. Isso é o que a gente chama de deslocamento de sintoma. Você tem um probleminha aqui, aí a pessoa fala assim: eu não posso falar em público. Por quê? Poxa, eu não posso falar em público. Aí o problema por trás do problema é: fui apresentar meu trabalho com os coleguinhas e eles me ridicularizaram. Esse é o problema. Qual é a solução do problema? Nunca mais fale em público. Resolve? Não resolve. Mas para criança faz sentido. Não, então agora você vai treinar. Você vai se colocar diante de uma pessoa, depois duas, depois três, depois 10, depois 20. Você está derrubando o portãozinho. A mesma criança que colocou aquela fobia social, aquele medo de falar em público é só um medo, vai colocar uma fobia social. E se você insistir com a fobia social, ela vai colocar uma depressão. E se você insistir com a depressão, ela te mata. E Porque você tem que olhar para a criança. se você não faz as pazes com o trauma que o ego da criança tem, vai ser dolorido qualquer coisa que engatilhe esse trauma. Porém, qualquer pessoa, né? A gente tem milhares, centenas de traumas que a gente convive com isso diariamente para confirmar através de jogos que as pessoas jogam. Jogos é onde você precisa confirmar através de interação social alguma coisa que você acredita, negativamente ou não. Mas uma vez que você jogue com as pessoas que jogam esses jogos com você, serve para confirmar. Um dos jogos mais comuns que as pessoas jogam se chama Triângulo do Drama, que a gente já conversou a respeito disso. Isso, que é o triângulo do drama ou triângulo dramático, né? Exato. De Karpman. O triângulo dramático ou do drama, ele serve como um jogo para confirmar um script ou ele é um tipo de script? Eu acho que você pode interpretar das duas formas e das duas formas você vai chegar a conclusões muito interessantes. Porque quando você... Vamos pensar assim, para uma relação estar dentro de um triângulo do drama, ela é uma relação ruim. Lembra? Mas Pisar em explica um ovos com pouquinho a mulher. para quem tá assistindo o que é o triângulo do drama. Tá, então Para vamos quem lá. tá vendo essa expressão pela primeira vez. Boa, vamos lá então. O que é o triângulo do drama? Vamos imaginar um triângulo aqui na minha frente. Eu tenho aqui o vilão, o perseguidor. Esse cara não necessariamente vai ser um cara ruim, um cara do mal, mas ele geralmente é perfeccionista, geralmente exige muito das pessoas, cobra. É o cara certo para você colocar para gerenciar o teu negócio. Pode ter certeza que ele vai dar resultado. Ele vai tomar muito medicamento controlado no decorrer da vida, mas ele vai dar resultado. Aqui você tem um herói. Em cima você tem a vítima. Então, quando você tem uma relação que é disfuncional, uma relação ruim, você está dentro desse triângulo. Ou você está atuando, por que é dramático? É um drama, é uma encenação. Ou você está atuando como herói, né? O herói está aqui. Ou você está atuando como um perseguidor. Ou você está atuando como uma vítima. E aí o que acontece? Pode ser que você, em diferentes relações ou em diferentes momentos, você atue como um ou como outro. O que não quer dizer em nenhuma desses casos que essa seja a sua verdadeira versão. Uhum. Porque a sua atuação nesses papéis, ela já é resultado do teu script. Entendi. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente exigente, não chegue 30 segundos atrasado, a pessoa extremamente exigente. Eu sou o perseguidor ali. Ele é perseguidor.
Mas isso não é a execução do script dele quando ele tem um pai que não admite erros, que bate nele se ele errar, que vai dizer que ele é um imprestável se ele não tirou uma nota 10 na prova de matemática? Então ele aprende. É muito, É, muito a legal ser isso, cara. rígido, É né? legal não no sentido de ser bom, mas de ser interessante. É muito interessante e, de certa forma, legal também, porque se você compreende isso, você consegue também fazer a tal da engenharia reversa que a gente tava falando, né? Se eu sou tão exigente assim, se a minha estrutura é essa, eu posso desmontar essa estrutura também e amenizar esse traço que eu tenho. Ou quem sabe até deixar de tê-lo. Mas vamos pegar esse exemplo, só te interrompendo um pouquinho, vamos Manda pegar aí. esse exemplo. Eu sou assim, eu não gosto que se atrasem e eu sou o chefe, eu tô sendo o perseguidor. Porque eu sou exigente e se quiser trabalhar comigo, você tem que trabalhar no horário. Sim. E ele tá falando pro time dele. Aí chega uma pessoa e se atrasa. Ele sai da forma de perseguidor pra vítima pra dizer o seguinte, tá vendo? Tá se atrasando. Como é que eu vou fazer? Tá vendo o que vocês estão fazendo comigo? Então ele sai de perseguidor pra ser a vítima. Talvez o que ele quisesse era ser vítima, ele estivesse procurando utilizar o script de perseguidor pra confirmar que ele é a vítima e não consegue entregar uma determinada demanda porque as pessoas estão se atrasando. São vários caminhos possíveis. Esse é um caminho possível. Geralmente, esse perseguidor, ele vai ser uma pessoa que vai cobrar essa vítima até a última gota de sangue dela. Ou se ele não fizer, porque uma coisa é o que eu tenho vontade, que eu tenho desejo de fazer, que é apertar o pescoço da pessoa que chegou atrasada. Outra coisa é a minha vontade de continuar tendo um emprego e se eu agredir a pessoa, eu também serei desligado. O que vai acontecer? Eu vou suprimir aquele desejo de ir lá e fazer uma coisa que eu sei que socialmente não é aceito, vou cometer um crime, isso vai me adoecer. Geralmente perseguidores são perfeccionistas. Então, quando ele não pode exigir a perfeição do outro, ele aumenta ainda mais a carga sobre ele. E em determinado momento ele não pode virar a vítima também, tipo. Porque existem situações onde você é os três. E sim, você pode transitar entre esses papéis. Eu vou dar um exemplo. Acho que o perseguidor talvez seja até mais difícil de dar esse exemplo, mas se você pensar no herói é fácil. O que é o herói? O herói é aquela pessoa que dentro da cosmovisão dela, ela tem que resolver tudo e se não tiver o que ela resolver, ela entra em parafusos. Então, se você não trouxer uma demanda para eu resolver e eu sou herói, eu vou procurar uma demanda na tua vida, eu vou cuidar da tua vida, para ter alguma coisa para resolver para você. Quando eu faço isso, o que é que tá por trás? Por que é um drama? Porque aquilo é a forma como eu tô agindo. Aí eu vou me apresentar como uma pessoa boa, como uma pessoa que não sabe dizer não, Mas eu enfim. tô sempre procurando uma vítima. Eu tô sempre procurando uma vítima para eu salvar. Só que eu, na verdade, eu não quero salvar essa vítima. O que eu quero é com a minha intenção lá atrás, não ficar sozinho. Ou que ela sinta gratidão eterna por mim, pelo Ela que eu tem que tô ter fazendo. gratidão. Olha que legal que você falou. Tem dois tipos de pessoas que fazem coisas pelos outros. Tem um herói. O herói geralmente ele faz porque ele não quer ficar sozinho. A intenção dele não é ruim. Ele só tá equivocado. Ele acha que fazendo bem pra você, ele vai aparecer como uma pessoa boa, ele fica feliz com E vai isso. tirar uma dívida, né? Às vezes ele pode até fazer de forma escondida, assim, para não aparecer, mas ele quer fazer uma coisa pra você. O que ele quer é aquela coisa assim: olha pra mim você agora e fala assim, pô, Luiz, obrigado. Obrigado, meu. Cara, como é gostoso ouvir isso. Fala de novo. Obrigado. Não fale. É isso que o herói quer. Ele quer que você olhe e fale assim, obrigado. Pô, não seria sem você. Geralmente, esse cara talvez foi dito na infância dele que ele não presta pra nada, que ele não serve pra nada, que ele é um inútil, que ele é um lerdo, que ele é isso e aquilo. E hoje, fala de novo. Valeu, meu. Que isso, cara, um presentão. E quando o Entendeu? cara assume o papel de herói, ou de vítima, ou de perseguidor, ele tá em qual estado do ego, geralmente?
Depende de qual. A situação, Da né? situação. Mas aí, esse herói, vamos supor. Se esse herói, ele começa a não ter esse brigado que você falou, Ele ele viu o começa a não perseguidor. ter essa recíproca, aí o que ele vai falar? Ele vai sair do papelzinho de herói dele aqui e vai, pum, entrar no papel de perseguidor. Vai falar, e qual é a fala dele? Ou de vítima. Caramba, eu faço tanto e vocês. Ele pega quase que um papel duplo, porque ele fala assim: tá vendo o que que dá? Ó, se ajuda e a pessoa faz isso, e não sei o que lá, e começa a falar mal de você. Quando ele fala mal de você, ele é perseguidor. Hum, Mas se ele tá falando mal de você como perseguidor, na cabeça dele ele é o quê? a vítima. A vítima. O perseguidor é você. Que e tem pessoas, isso é muito comum em famílias, né? Aquela pessoa que ela sempre faz de, como é que eu posso colocar assim? Ela é pau pra toda obra. Tudo que você precisar, ela vai te ajudar, mas ela também quer controlar a tua vida. E esse é o vilão que se faz de herói. Entendi. Ó, eu abro até minha casa pra você morar, só que você não pode usar essa cor de roupa. Só que seu cabelo tem que estar desse jeito. Eu até te ajudo a pagar a tua faculdade, cara, mas faz o curso que eu quero. Entendeu? A pessoa, ela te ajuda. Condicionalmente. Como dizem que tem um ser de índole duvidosa no universo aí que dá com uma mão e tira com a outra. É Uhum. mais ou menos isso. Eu vou te ajudar, mas me dá isso aqui. E aí, aos poucos, você tá vendendo a alma pra pessoa e você não sabe. Luiz, é incrível nossa conversa, tá chegando ao fim, mas eu não queria apenas ficar no campo do que acontece. O que acontece é muita coisa, tem muita gente, tem muito relacionamento, tem muita situação disfuncional. Como eu consigo sair disso aí? Qual é o primeiro passo para eu identificar, saber que eu tô operando tanto num triângulo drama ou agindo sempre ou na maioria das vezes com o meu ego de criança e eu quero mudar isso? O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Existem duas formas de você mudar um comportamento. Isso aí o nosso amigo que nos antecedeu vai falar muito, muito bem sobre isso. Forte impacto emocional ou repetição. De certa forma, se você repetir uma coisa muitas, mas muitas, muitas, muitas vezes, isso vai começar te gerando sofrimento, 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 mas o teu cérebro ele vai se adaptar àquela situação. Pode ser que ele resolva, pode ser que ele gere aquele efeito que a gente falou, né? De gerar de deslocar e trazer um sintoma pior. Mas é uma possibilidade, sim, a solução. Então, dentro desse conceito que a gente trouxe, eu tenho o pai, o adulto e a criança. A mudança mais rápida está na criança. A mudança mais efetiva está na criança. Então, assim, eu posso adquirir muitas informações, ler muitos livros, assistir muitos podcasts e palestras? Posso. Vai me ajudar? Com certeza. Está ajudando ali o meu estado de ego adulto. Mas a solução é aplicar isso na criança. E isso só vai acontecer com base num forte impacto emocional ou repetição. E eu coloco uma terceira possibilidade: terapia. Terapia também. Mas você procura terapia depois de um forte impacto emocional. Ou quando você descobre que o que você já tentou não deu jeito. Poxa, Luiz, eu tentei isso e não funcionou. Tentei aquilo e não funcionou. Tentei aquilo outro e não funcionou. E aí você vai, geralmente, para terapia. Se é uma terapia que compreende esse mecanismo, vai funcionar. Se é uma terapia que acha que você vai ficar batendo em comportamento, a gente não é ratinho de laboratório. A gente não é chimpanzé. Nós temos conflitos e problemas que outros seres no universo não têm. Então, precisa ter a compreensão da estrutura correta do problema para você ter um resultado. E de outra forma eu posso ter resultado, Luiz? Pode ter. A questão é quanto tempo vai demorar para você resolver isso. Então, é necessário você fazer um bom processo terapêutico. De outra forma, é patinação. E a hipnose vem como uma ferramenta muito eficaz e assertiva para curar em menos tempo. Isso, se a pessoa quiser realmente. A hipnose sozinha não faz nada, é apenas uma ferramenta. Eu costumo dizer, uma das melhores formas de você transformar
a mente através da hipnose. Mas a hipnose Assistir um filme é hipnose. é. Ler um livro é hipnose. Mas a hipnose não é a ferramenta. Não, não é o que transforma. A hipnose é a Não, a hipnose é uma ferramenta. ferramenta. Você pode ter um melhor bisturi na mão de um médico trêmulo. Exato. Ele vai fazer vai cometer vai acontecer um acidente ali. Então, é assim, ó, basicamente, isso é uma coisa que eu vou assumir essa fala como crença minha, mas deixo para avaliação de quem ouvir. Qualquer mudança que acontece na sua vida é hipnose. Qualquer mudança. Não, Luiz, mas eu fiz uma terapia que não era hipnoterapia, mas teve hipnose. Você imaginou alguma coisa? Ah, Luiz, a psicóloga falou uma coisa ali que na hora que ela falou aquilo, eu imaginei, na hora ela falando ali, eu me imaginando, poxa, ela tá certa, já pensou se fosse desse jeito, daquela outra possibilidade, daquele outro jeito. E aí quando eu imaginei aquilo ali, eu falei, cara, tem que mudar. E eu mudei. Qual que é o nome disso? Hipnose. Hipnose. Então, muitas vezes até abordagens que não se apresentam como abordagens que utilizam a hipnose, utilizam por quê? Porque hipnose é uma coisa que é da vida. Você está assistindo um filme. Você lembra que tinha um filme chamado, acho que era Aracnofobia? Uhum. Quantas pessoas começaram a ter fobia de aranha assistindo o filme, sem nunca ter tocado numa aranha, só por ter assistido a um filme, né? Então a gente pensa assim dentro nesse aspecto, o poder que a gente tem quando a gente aprende a direcionar esses processos, né? E se a gente sabe que uma das formas mais efetivas de você transitar, acessar esse estado de ego é em hipnose, bora fazer um processo que realmente vai te ajudar nesses casos. Agora sim, Luiz, é uma panaceia, resolve tudo? Não, nada resolve tudo, né? Tem pessoas que se adaptam mais a um processo, a outro, mas uma coisa é fato. Houve mudança? Houve. Você imaginou essa mudança antes? Imaginei. Se sentiu naquele lugar de mudança? Me senti. Ou você se sentiu na última consequência desse problema? Por exemplo, não visito muito minha mãe, tá bom. Imagina tua mãe enterrada ali, você no velório da sua mãe. A pessoa vem aquela tristeza, ai meu Deus do céu, eu perdi minha mãe agora, então vai lá. Aí a pessoa começa a visitar a mãe. Ué, processo de hipnose, às vezes uma conversa, um aconselhamento. Você tá fazendo um processo de hipnose e você não sabe. Então, no final, procure terapia. A terapia que estiver mais disponível para você. A É que terapia você mais se adaptar, que né? você mais se adaptar. Luiz, fiz um processo aqui, não gostei. Tenta outro. São tantas abordagens que você tem de psicologias, né? A psicanálise, a hipnose, tanta coisa que você pode fazer, mas não pare até conseguir. Se você vê que você está repetindo padrões, tanto de comportamento como de relacionamento, se você está vivendo uma vida muito emotiva, cheia de gatilho, ficando com raiva de tudo, de muita gente, olhar para a pessoa já te causa aquela angústia, aquela raiva, você está agindo através de um ego infantil, um ego de criança, e tem como você mudar isso, que é tornando essa dor, esses gatilhos conscientes, resolvendo, entrando em familiaridade com as dores da sua criança, se familiarizando, curando o trauma, cicatrizando a ferida, você vai ter uma vida muito mais consciente, muito mais leve, e uma vez que você trate aquelas memórias, daqueles traumas, é o efeito, né, Luiz? É um efeito dominó para sua vida toda. Às vezes eu tô no atendimento e a pessoa fala, não sei o que fazer, né? Na hora ali da prática. E aí eu faço a seguinte pergunta: se você visse uma criança que tá vendo, no caso, estando exemplo aqui, a menina tinha um problema muito grande, porque quando ela é pequenininha, ela viu o cachorrinho dela ser atropelado na frente dela, assim, e o pessoal não teve muita sabedoria para conduzir a situação. Aí a pessoa tá lá diante do cachorrinho atropelado, todo aberto, coitado. E aí a garota fala, eu não sei o que fazer, porque ela tá assumindo na terapia, ela tá deixando o adulto e tá entrando na criança junto. Eu não sei, não sei, não sei. Eu falei, não, sabe sim. Imagina essa cena longe de você agora e vamos conversar. O que você é? Quantos anos você tem? Você é adulta. Você vai lá e você vai ajudar essa criança a resolver isso. Beleza? Tá bom, vamos lá. Volta pra cena. Agora olha pra essa criança. E agora, Luiz, o que você faria se você estivesse diante de uma criancinha que acabou de ver o bichinho dela ser atropelado e que tá sofrendo? Eu abraçaria ela. Então vai lá, abraça a criança. Digo, às vezes a solução do problema é um abraço, cara. É um abraço.
É uma palavra, é um eu te amo, que a pessoa nunca ouviu do pai. E ela precisa ouvir de alguém importante. E quem é mais importante que você mesmo para dizer isso? Aí você vai lá, acessa, fala para essa criança que você ama ela. Dá o melhor abraço que você já deu na tua vida. Você tem filho? Tenho. Você gosta de abraçar teu filho? Gosto. Então dá um abraço que você nunca deu nem no seu filho, nessa criança. A pessoa ali começa a fazer aquele processo até de catarse e tal, de conseguir, parece que expelir aquela emoção que estava suprimida dentro dela, aquela necessidade de carinho, de amor, e a coisa acontece. No final, você tem que olhar para sua criança como uma criança e acolher. E ela existe dentro de você, E né? ela existe, ela tá aí para isso. Meu irmão, muito obrigado, Luiz. Eu fico feliz que Cara, você eu que tenha agradeço, mas, tido uma poxa, estar aqui disponibilidade. com você. Atrás de você tem o meu presente, que é meu livro, meu primeiro livro chamado Felicidade.inc, que são ideias simples para você buscar conceitos. Aí tem um pouquinho de terapia, tem um pouquinho de TCC, tem um pouquinho de análise transacional, tem um pouquinho de Carl Jung, tem um pouquinho de Freud, mas tipo de uma maneira super leve, sucinta e numa linguagem super fácil. É um livro que parece ser muito gostoso de ler, né? Eu fiz. Muitas imagens. Meu público-alvo era adulto. Aí são conceitos que eu aprendi durante a vida, que me fizeram sair literalmente do fundo do poço. E eu fiz para o público adulto, mas eu tô percebendo que muitos adolescentes se Sim, eu identificam tô olhando agora e e se emocionam com os conceitos, depois escrevem depoimentos para mim. E eu tô muito feliz. tô escrevendo o meus. Quando sair, o primeiro que sair, promessa, vai ser seu. Vou esperar. Tá escrito, tá quase terminando. Fechou. Fechou. Meu amigo, muito obrigado. Gente, ficamos por aqui do nosso nono encontro do podcast Felicidade.inc. Sejam muito bem-vindos. Se é a primeira vez que você está assistindo, vai no histórico ver. Tem muita coisa bacana sobre felicidade para deixar a sua vida mais positiva, mais leve, mais feliz. E até a próxima. Tchau, tchau. Até.